Olá pessoal do YouTube, boa noite a todos. Vamos falar hoje não sobre política, não sobre economia, nada de agro hoje, tá? Deixa para os próximos vídeos. Sobre questões de Bolsonaro e Lula também, deixa para lá. Por enquanto o negócio é falar sobre questões arqueológicas. Eu gosto muito de história, gosto muito de teologia, gosto muito de discutir assuntos bíblicos, principalmente, é o que eu mais gosto. No entanto, ainda não tive oportunidade de falar sobre isso no canal. Só foram 2 vídeos, hoje é o terceiro vídeo. Inclusive peço desculpas porque já faz uma semana, né, que eu não fiz vídeos nenhum e estou fazendo esse agora. E vamos entrar no assunto para que não fique muito longo. O assunto é Ratanabá. Vamos falar sobre essa cidade subterrânea encontrada no coração da Amazônia, que dizem que encontraram no coração da Amazônia, mas não temos nada ainda a respeito, né? Antes de entrar sobre esse assunto de Ratanabá, quero falar sobre cidades antigas que eram tidas como fábulas, eram tidas como historinhas, e hoje a gente sabe que elas realmente existiram, né? E depois, mais para frente no vídeo, se ficar muito longo, eu vou fazer parte 1, parte 2. Caso não, vamos fazer só em um vídeo mesmo, mas vamos falar primeiro para dar uma breve introdução na onde eu quero chegar, e aí a gente vai entrar em Ratanabá. Primeiro assunto. Existem várias cidades no mundo todo que existiram há mais de 5.000 anos, 10.000 anos, ou quantos mil anos sejam. Estão perdidas aí no planeta. No decorrer dos anos, os arqueólogos e os pesquisadores, eles vão desenterrando sítios arqueológicos, alguns por acaso, outros porque foram procurados. E os 3 que eu quero relatar aqui são lugares onde realmente foi propositadamente procurado, porque existiam escritos falando sobre essas cidades, né? E esses personagens, e as pessoas que procuraram eram porque tinham esses escritos, né? E validaram esses escritos. E é esse assunto que eu quero entrar. No século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX, quando houve a Reforma Protestante e um pouco do quebra do poder e a hegemonia católica, começaram a nascer novas ciências. Houve o período do renascentismo, no século XVI e XVII. Depois do renascentismo, houveram outros movimentos, né? E com todos esses movimentos, nasceram também as ciências como conhecemos hoje, né? As teorias que temos hoje, tanto científicas como históricas, como também de outros métodos científicos, né? Física e biologia e tudo mais. No entanto, nesse período, né, para ficar bem claro, né, até o século XV e XVI, existiu um momento muito negro na história da humanidade, em que todo o poder e conhecimento era apenas de um órgão, né? E esse órgão era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela detinha o poder sobre tudo e sobre todos, pelo menos na região da Europa, né? E próxima à Europa, e ninguém poderia contestar isso. Mas com o enfraquecimento da Igreja Católica e todos esses movimentos que eu acabei de relatar, foi crescendo, além de crescer a ciência e crescer a busca por novas ciências e novos conhecimentos, também foi começando a crescer também a sensação de descredibilizar os escritos dos povos antigos, seja ele da Bíblia ou seja dos escritos dos povos gregos, as mitologias nórdicas, dos povos hindus, que está escrito em sânscrito, né, no Mahabharata, principalmente, nos escritos dos povos chineses e todas as mitologias do mundo todo. Também aqui na região da América, que existiu o Popol Vuh,
que foi esse ensinamento dos maias, e também escritos através de relato oral dos povos astecas e incas, entre outros povos que foram coletados pelos jesuítas, né? Enfim, todo esse movimento criou uma grande sensação, principalmente no final do século XVII, início do século XVIII, de que precisava nascer um novo entendimento sobre o mundo, sobre o universo. Daí nasceu a teoria do Big Bang, nasceu a teoria do darwinismo, né? Inclusive o darwinismo social, que é uma outra questão, não vou entrar nesse mérito. Mas com todas essas teorias, né, e aquilo ali era um efervescente, né, cultural, a Europa era o ápice, né, da cultura naquela época, e com todas essas teorias, tanto a Bíblia quanto esses escritos eram tidos como obsoletos ou apenas meras distrações ou fábulas. E no século XIX, principalmente, em 1840, e vou pegar aqui a colinha, né? 1873 e 1849, houveram duas grandes descobertas. E antes disso, no século XVIII, em 1748, também houve uma outra grande descoberta. Essas três descobertas nos mostram que a gente, pelo menos, deve, não digo confiar cegamente nos relatos dos povos antigos, mas pelo menos dar um pouco de credibilidade, pelo menos dar um pouco de confiabilidade e pelo menos analisar, porque a ideia da ciência não é dogmatizar e buscar apenas um lado. A ideia é ouvir todos os lados, né? Seria o mais sensato ouvir todos os lados. O que tiver mais coerência ganha, né? Esse deveria ser o mais coerente, o mais correto. Não é assim que acontece, infelizmente, né? E dentro de todo esse movimento de confiança na ciência, de fé cega na ciência, três historiadores, três buscadores, três arqueólogos. Na verdade, um deles nem era arqueólogo, foi o rei Carlos, Carlos III da Espanha, que decretou que buscassem vestígios sobre Pompeia, através de escritos de Plínio o Jovem. Em 1748, ele conseguiu encontrar a cidade arqueológica de Pompeia, o sítio arqueológico da cidade de Pompeia, melhor, né? E neste sítio arqueológico existiam todos os vestígios da cidade, as pinturas, os monumentos, e foi realmente comprovado de que existiu essa cidade e que realmente ela foi destruída por um vulcão, né, no ano 79 depois de Cristo, assim como relatou Plínio o Jovem, né? O que até então era tido como uma fábula foi provado ser uma realidade. No ano de 1849 foi a vez, vou pegar aqui a colinha porque o nome não é fácil, foi a vez de Austin Henry Layard. Ele foi um pesquisador, um arqueólogo britânico, e em 1849 ele conseguiu encontrar Nínive. Nínive. Ninguém acreditava que existia Nínive. Olha só que interessante. Nos tempos de hoje, né, estamos no século XXI, com todos os achados arqueológicos, é muito fácil a gente falar, não, realmente Nínive existiu, porque existem várias provas arqueológicas que existiram Nínive, né? Mas para as pessoas daquela época, principalmente os especialistas, os intelectuais daquela época, Nínive não existia, né? Era apenas uma fábula. A Bíblia, né? Naquela época, a Bíblia foi posta à prova, né? A Bíblia foi o escrito mais bombardeado dos últimos 300, 400 anos. Para as pessoas que não têm entendimento sobre isso, elas não vão entender muito, mas para as pessoas que pesquisam sobre o assunto, elas sabem. A Bíblia tem sido bombardeada nos dias atuais, mas naquela época ela foi muito mais bombardeada do que nos dias de hoje. Justamente porque eles não acreditavam que existiram personagens como Abraão, não acreditavam em Davi, não acreditavam que existiam Golias,
quanto mais gigantes, né? E quanto mais as cidades antigas, como Nínive, né? Que são cidades de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, cerca de 5.000 anos atrás, eles acreditavam que essas ruínas, essas cidades não existiram e que era tudo lenda do povo que acreditava na Bíblia, do povo judeu. E o vídeo já tem 10 minutos, tá? Eu vou fazer aqui uma pausa e continuo no próximo vídeo. Vou fazer parte 1, parte 2, ok?